O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 9 de março de 2026, nós nos reunimos mais uma vez ao redor da palavra. E se você está aqui, se você abriu esse vídeo, se você escolheu, mesmo com tudo que tem pesado, parar por alguns minutos para ouvir o Evangelho, isso já é um gesto imenso de fé. Não subestime esse gesto. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu preciso falar para você que está carregando uma mágoa que ninguém consegue ver, que sorri quando te perguntam como você está, mas por dentro tem uma dor que você nem sabe mais nomear. Eu preciso falar com você que se sentiu rejeitado. Não sei se foi na família, se foi no trabalho, se foi numa amizade que desapareceu sem explicação, se foi num lugar onde você esperava ser acolhido e foi tratado como estranho. Mas eu sei que essa dor de não ser recebido por quem você esperava, ela machuca de um jeito diferente. Ela não é só dor, ela é confusão. É aquela pergunta que você faz baixinho: o que eu fiz de errado? Por que eu não sou o suficiente para eles? Eu preciso falar com você que tentou fazer o bem e foi mal interpretado, que se abriu, que se ofereceu, que quis ajudar e recebeu hostilidade em troca, e que depois de tanto levar porta na cara, começou a se fechar, começou a se proteger, começou a achar mais seguro não se expor, não se arriscar, não se aproximar. Eu preciso falar com você que se sente estranho no próprio lar, na própria família, no próprio grupo, das noites em que você olha para as pessoas ao redor e pensa: será que alguém aqui realmente me conhece? Das vezes em que você estava no meio da multidão e se sentiu mais sozinho do mundo, dos dias em que o cansaço não é físico, é da alma aquele cansaço de ter que se justificar, de ter que provar que você tem valor, de ter que lutar por um espaço que deveria ser seu. Se esse é o seu sentimento, este Evangelho não veio por acaso. Hoje, São Lucas nos conta algo que Jesus viveu na própria pele, e que vai mudar a forma como você enxerga a sua própria história. Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Essa frase de Jesus não é uma reclamação, não é amargura, é uma constatação dita por alguém que conhece na carne o que é levar porta na cara de quem deveria te receber com os braços abertos. Pensa comigo, Jesus volta para Nazaré, para casa, para o lugar onde cresceu, onde aprendeu a trabalhar com madeira, onde conhecia cada rua, cada família, cada rosto. E o que acontece? A sinagoga, que deveria ser o lugar de acolhida, de escuta de Deus, vira um tribunal. As pessoas que deveriam ser as primeiras a reconhecê-lo se levantam com raiva, o empurram para fora da cidade e querem jogá-lo de um precipício. E eu quero que você perceba uma coisa: Jesus não falhou. Jesus não era menos do que era porque Nazaré não conseguia enxergar. A rejeição de Nazaré não diminuiu Jesus, não apagou a sua missão, não cancelou o seu valor. E aqui começa o reframe que o Evangelho de hoje quer fazer na sua vida. Quando tudo em você diz: eu não sou aceito, eu não tenho valor, eu não sou suficiente, o Evangelho de hoje diz: quem te rejeita não define quem você é. Quando você diz: acabou, não tem mais jeito, ninguém me quer nesse lugar, o Evangelho diz: Jesus também foi rejeitado e continuou. Quando você se sente estrangeiro no lugar onde deveria pertencer, o Evangelho diz: às vezes o seu lugar não é onde você esperava, e isso não é fracasso, às vezes é missão. Essa passagem não é só história, é um espelho, é a sua história encontrando a história de Jesus e descobrindo que você não está sozinho nisso. Deixa eu te contar o que Jesus faz antes de ser expulso. Ele cita dois exemplos do Antigo Testamento.
o profeta Elias, que foi enviado não para uma viúva israelita, mas para Sarepta, na Fenícia. E o profeta Eliseu, que curou não um leproso israelita, mas Naamã, o sírio, estrangeiros, pessoas de fora, gente que segundo a lógica da época, não merecia primeiro. E por que Jesus faz isso? Porque Ele está dizendo, o amor de Deus não respeita as fronteiras que os homens constroem. E aí a multidão explode de raiva, sabe por quê? Porque Jesus tocou num ponto doloroso. Eles queriam um Deus exclusivo, um Deus só para eles, um Deus que confirmasse que eles eram especiais e os outros não eram. E Jesus estava dizendo, Deus é maior do que as suas divisões. Mas eu quero ficar num detalhe, que a gente às vezes passa rápido demais. O texto diz que Jesus passou pelo meio deles e seguiu o seu caminho. A multidão raivosa, o precipício na frente, o ódio ao redor, e Jesus atravessa, não escapa, não corre, atravessa. Quantas vezes você já esteve com a raiva dos outros apontada para você? Quantas vezes você já sentiu que não tinha saída, que estava cercado por julgamentos, por críticas, por gente querendo te derrubar? Quantas vezes você quis desaparecer, sumir, se esconder, porque o ambiente estava pesado demais? Jesus não desaparece, Jesus não muda o seu passo, Jesus atravessa. E esse é o Deus que eu quero te apresentar hoje. Não um Deus que foge dos lugares difíceis, não um Deus que só aparece quando está tudo bem, não um Deus que exige que você resolva tudo antes de confiar nele. É um Deus que atravessa, que vai com você pelo meio da rejeição, pelo meio do julgamento, pelo meio do medo, pelo meio da dor. Ficar quando todo mundo foi embora, ficar quando você não tinha mais nada para oferecer, ficar quando o ambiente estava hostil, ficar quando você mesmo tinha dúvida se merecia companhia, simplesmente ficar. Esse é o jeito de Deus de dizer que você tem valor. O Deus de hoje não faz contabilidade das suas falhas antes de te acompanhar. Ele não espera você explicar, se justificar, provar que você é digno. Ele atravessa com você e só isso já muda tudo. Antes de continuar, eu preciso te fazer um pedido de coração. Se esse evangelho está tocando em algo dentro de você, se tem uma palavra que ficou, uma dor que foi nomeada, uma esperança que acendeu, eu te peço, ativa o sino aqui no canal e me segue, porque todo dia, de segunda a domingo, eu trago o evangelho do dia com essa mesma intenção, encontrar você onde você está, com o que você está carregando e levar a palavra de Deus para dentro da sua vida real. Ninguém deveria atravessar os dias sozinho, e eu não quero que você atravesse sozinho. E agora, nos comentários, eu te faço um convite especial. Escreve o seu nome aqui embaixo, só o nome, ou escreve o que você está precisando levar para o encontro com Deus hoje. Pode ser uma palavra só: perdão, recomeço, coragem, paz, força, cura, direção. Pode ser uma situação que você não consegue falar em voz alta, mas consegue escrever aqui, porque eu vou orar por você e a gente vai criar uma corrente de oração juntos. Pessoas que não se conhecem pessoalmente, mas que se unem ao redor da mesma palavra, ao redor do mesmo Deus. Você não está sozinho aqui, e o evangelho de hoje é prova disso. Deixa eu te contar sobre uma pessoa que conheci há alguns anos, numa missão que fizemos no interior do Maranhão. Seu nome é Maria das Dores Almeida, 72 anos, moradora de um vilarejo a 40 quilômetros de São Luís, viúva há 12 anos, filhos que foram embora para São Paulo e raramente voltam. Ela vive sozinha numa casa simples, cuida de uma horta pequena e toda manhã, antes do sol nascer, acende uma vela e lê um trecho do evangelho em voz alta. Quando eu a conheci, estava numa rodada de partilha depois de uma missa campal. Ela pediu a palavra e falou com aquela calma que só quem passou por muita coisa tem.
Ela disse que quando o marido morreu, ela ficou esperando os filhos voltarem, esperou meses e eles não voltaram. Ligavam, mandavam dinheiro, mas não voltavam. E ela disse que teve um momento em que ela olhou para o vazio da casa, para o silêncio da cozinha, para a cama grande que ficou pequena do lado dela. E ela falou para Deus: me sinto como Jesus em Nazaré, minha própria casa me rejeitou. Ela disse que chorou muito naquele dia, mas que enquanto chorava, abriu o Evangelho sem querer num versículo de Lucas e leu que Jesus passou pelo meio deles e seguiu o seu caminho. E ela disse que aquela frase entrou nela como uma agulha boa. Eu entendi que Jesus não parou e que eu também não podia parar. Ela continuou cuidando da horta, continuou acendendo a vela, continuou rezando pelos filhos mesmo estando longe, continuou tendo Deus como companhia nos momentos em que a casa estava mais pesada. Quando eu perguntei o que havia mudado, ela disse com um sorriso tranquilo: Padre, eu aprendi que rejeição não é o fim. Às vezes é o começo de um caminho que você não tinha coragem de andar sozinho. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares. Falou de uma vela acesa antes do amanhecer. Falou de uma palavra que chega na hora certa. Falou de um Deus que não deixa você parado no precipício. O texto de hoje de São Lucas tem um detalhe que me persegue toda vez que eu leio. Antes de Jesus dizer: nenhum profeta é bem recebido em sua pátria, o que tinha acontecido? A sinagoga estava encantada com ele. O texto diz que as pessoas davam testemunho a seu favor e ficavam admiradas das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E logo em seguida, ira, rejeição, expulsão. O mesmo Jesus, as mesmas palavras, o mesmo dia e dois grupos completamente diferentes de respostas. Repare bem, não diz que Jesus mudou, não diz que Jesus errou, não diz que Jesus deveria ter sido diferente. Diz que o coração de quem escuta é que muda o que a palavra faz dentro de você. E isso me diz muito sobre as rejeições que você viveu. Às vezes você não foi rejeitado porque é menos. Às vezes você foi rejeitado porque a pessoa do outro lado não estava pronta para receber o que você tinha para oferecer. Às vezes o problema não é você, é o coração fechado do outro. E você passou anos se diminuindo, se questionando, se convencendo de que tem algo errado em você, quando na verdade o que havia era alguém que não sabia receber. Repare bem, não diz que você precisa de aprovação para continuar. Não diz que você precisa ser aceito em Nazaré para ter uma missão. Diz que Jesus continuou. E aqui entra o que eu chamo de permissão do Evangelho. Você tem permissão para não se justificar para quem não quer te entender. Você tem permissão para continuar mesmo sem o aval de quem você esperava. Você tem permissão para atravessar o meio daqueles que te empurram e seguir o seu caminho. Mas eu sei que isso é mais fácil de falar do que de viver, porque a rejeição dói de verdade. Não é fraqueza sentir essa dor, é humanidade. E é exatamente por isso que Jesus não apenas cita Elias e Eliseu como exemplos de missão além fronteiras. Ele os cita como exemplos de um Deus que vai onde precisa ir, mesmo quando a lógica humana diz que não deveria. A viúva de Sarepta não era israelita. Naamã era inimigo. E foi neles que Deus derramou a graça. Isso significa que o amor de Deus não fica preso nas limitações que os homens constroem. Não fica preso nas suas falhas, nos seus erros, no seu passado, na sua origem, no que as pessoas pensam de você. O começo não vem de você, o começo vem de Deus. E Deus não se cansa de começar. Receber isso não exige que você esteja pronto, não exige que você tenha resolvido tudo. Receber é um gesto simples, quase pequeno. É dizer de dentro: entra, mesmo que eu não esteja pronto, mesmo que eu não entenda, entra na minha confusão,
entra na minha mágoa, entra na minha dúvida, só entra. Isso já é fé, isso já é oração, isso já é o suficiente. E enquanto a gente fala sobre isso, eu preciso te fazer uma pergunta que talvez você não se permita fazer para si mesmo. Quantas vezes você foi atravessado por uma graça e não percebeu? Quantas vezes, no meio de uma situação que parecia impossível, alguma coisa te sustentou e você atribuiu ao acaso, à sorte, à coincidência, mas que no fundo foi o jeito silencioso de Deus de ficar com você? Existe um conceito lindo no Evangelho de João, que São Lucas ecoa nessa passagem: graça sobre graça. Não é uma graça grande e barulhenta, é graça que vem em cima de graça, é acumulada silenciosa constante, é o tipo de graça que você só consegue enxergar quando olha para trás. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu que precisava, talvez você tenha atravessado momentos que você achava que não ia aguentar e aguentou. Talvez você tenha tido conversas que mudaram alguma coisa dentro de você sem que você soubesse na hora. Talvez tenha chegado uma pessoa no momento certo, uma palavra no momento certo, um silêncio que foi exatamente o que você precisava ouvir. Isso é graça sobre graça, não a graça que você pediu, a graça que você precisava. E ela não chegou porque você mereceu. Ela chegou porque Deus não faz contabilidade de mérito. Ela chegou porque é da natureza de Deus derramar sobre o justo e o injusto, sobre quem está preparado e sobre quem está de joelhos, sem saber mais o que pedir. Hoje, nessa segunda-feira, nesse começo de semana, que talvez você já esteja encarando com peso no peito, eu te convido a olhar para trás por um momento, não para lamentar o que ficou, mas para reconhecer o que te sustentou, porque o que te sustentou até aqui, vai te sustentar daqui para frente também. Esse é o mesmo Deus, e Ele não muda. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não vou pedir que você tome uma decisão grande, não vou pedir que você faça uma promessa que pesa, não vou pedir que você reorganize a sua vida a partir de agora. Só uma coisa pequenininha. Fecha os olhos por um segundo e diz, só para você e para Deus, uma oração de 4 palavras. Pode dizer em voz alta, pode dizer por dentro, pode escrever se precisar. Senhor, entra, mesmo assim, mesmo com o medo, mesmo com a dor da rejeição que ainda está ali, mesmo com a dúvida se você realmente ouve, mesmo com a raiva de algumas situações que ainda não foram resolvidas, mesmo com o cansaço de ter que continuar quando você não sabe mais como. Senhor, entra, mesmo assim, entra na minha segunda-feira que começa pesada, entra na minha semana que eu nem sei como vai ser, entra no meu coração que já levou tanto porta na cara que tem medo de se abrir de novo, entra no meu medo de ser rejeitado de novo, entra na minha solidão, entra no meu cansaço, entra no meu silêncio, entra. Mesmo assim, isso já é oração, isso já é fé, isso já é o suficiente para Deus trabalhar. E para quem está nos comentários, para quem está escrevendo o nome ou a intenção Deus vê, eu quero que você saiba, cada nome escrito aqui é uma oração que sobe, cada palavra que você digita aqui entra na corrente de fé que a gente constrói juntos todo dia. E para quem está só assistindo, sem escrever nada, com medo de se expor, com vergonha, com dúvida, Deus vê também. O seu silêncio também é oração. A sua presença aqui já é uma escolha de fé. Antes de encerrar, eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha dito para você ultimamente. Você está indo bem. Não no sentido de que está tudo resolvido, mas no sentido de que você está aqui. Você não desistiu. Você, mesmo carregando o que carrega, ainda procurou a palavra de Deus hoje. Isso é ir bem. Isso é mais do que você imagina. Não se cobre tanto,
você fez o que pôde com as forças que tinha. E nas vezes em que você sentiu que foi rejeitado, que não foi recebido, que foi empurrado para fora, você não estava errado em doer. Mas o Evangelho de hoje diz para você, isso não é o fim da sua história. Jesus passou pelo meio deles e seguiu o seu caminho. E você também pode. O recado central do Evangelho de hoje é simples e poderoso. A rejeição humana não cancela a missão divina. Quem te rejeitou não tem a última palavra sobre quem você é. Deus tem. E Deus diz, você tem valor. Você tem missão. Você tem um caminho para seguir. E eu vou atravessar com você. Agora nos comentários, eu te faço um último convite. Escreve o teu nome e uma intenção para essa semana. Uma palavra só, pode ser paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, cura, direção, recomeço. Ou escreve uma situação que você precisa entregar para Deus hoje. A gente vai orar juntos, porque essa comunidade é como uma família que caminha junta mesmo sem se conhecer pessoalmente. São pessoas de Fortaleza, de Porto Alegre, de Manaus, de Brasília, de São Paulo, de Recife, que se reúnem ao redor da mesma palavra todo dia. E isso é lindo, e isso é poderoso. Você não precisa atravessar essa semana sozinho. Você não precisa carregar sozinho o peso da rejeição, da dor, do medo, do cansaço. Tem uma comunidade aqui. Tem um Deus que atravessa com você. Amanhã, terça-feira, dia 10 de março, estaremos juntos novamente com o Evangelho do Dia, com uma nova palavra que vai encontrar você onde você estiver. Ativa o sino, segue o canal e vem de novo amanhã. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera que o Evangelho de hoje fique em você, que a imagem de Jesus atravessando pelo meio dos que queriam derrubá-lo, fique gravada no seu coração quando você sentir que o mundo está apontando contra você. Que você lembre, Ele não parou e você também não vai parar. Vai com Deus. Amém.